nome é Aline, eu moro em São Paulo, tenho 28 anos e a minha história começa quando eu era bem pequena, tinha 11 anos de idade e a minha família começou a passar por umas dificuldades financeiras. Tanto que eu lembro dos meus pais irem até o carro e levantarem o tapetinho procurando moedinha para comprar pão para mim comer e muitas vezes eles ficavam sem comer. A gente recebeu ajuda durante um tempo de cestas básicas e tal. E nessa época meus pais se separaram, ficaram um ano separados. Nesse um ano eu fui morar com a minha avó e dentro da minha família houve um episódio que foi bem traumático para uma menina de 11 anos, que foi uma tentativa de assassinato contra a minha mãe dentro da própria família, né? Um membro da família. Isso causou em mim muitas crenças limitantes, mas que eu não percebia porque eu era muito criança e fui perceber ao longo da minha vida. Depois as coisas foram melhorando um pouco e o sonho da minha família era que eu fosse advogada. Então eu não tinha outra opção, né? Assim, o orgulho deles era eu ser advogada. Então eu fui indo por esse caminho. Eu admirava muito a profissão de advogados, né? Sempre gostei muito de ajudar as pessoas a resolver seus problemas. Então entrei na faculdade. Lá conheci meu marido, no primeiro semestre já. Então eu digo que nada acontece por acaso na nossa vida. Me formei e um momento muito feliz foi a minha formatura, quando eu vi que a minha família, meu pai, minha mãe e a minha avó, que são as pessoas que eu sei que eu sempre pude contar, estavam muito felizes, gritavam de felicidade e de alegria por eu ter me formado. Quando eu saí da faculdade, eu trabalhava em órgãos públicos, comecei a trabalhar em escritórios, só que eu gostava muito da parte de lidar com o público. Eu, assim, me realizava quando eu via que estava ajudando alguém, quando estava aconselhando alguém, quando estava lidando com o problema daquela pessoa. Mas tinha outras partes, que faz parte da carreira, que eu não me realizava. E aí eu sentia sempre um aperto no coração, uma angústia que eu não sabia de onde vinha. E aí eu pensei, por que eu tô aqui? Essa é a minha missão mesmo? Será que eu fui influenciada? Será que realmente eu tô nessa vida para isso? E comecei a procurar algumas outras coisas para fazer que viessem de encontro a isso que eu gosto de, que é lidar com as pessoas. Fiz um empréstimo e fui vender. Falei, o que eu vou vender? Uma coisa que sai muito, roupa cosmética, vou vender. Fiz esse empréstimo, saí, comecei a construir do nada alguma coisa, comecei a ir em grupos de desapego e anunciar minha página. E as pessoas começaram a se engajar. E eu sempre tive muito essa facilidade de relacionamento com as pessoas, sabe? Das pessoas chegar e às vezes se abrir comigo sem nem me conhecer. Então, isso foi bom, eu ter essa personalidade. E as pessoas se engajavam comigo. E aí, num período de um ano que eu fiquei nessas vendas, eu tive um público bem grande. Na minha página, em questão de 2 meses, teve 3.000 curtidas. E as pessoas queriam comprar. Só que o que acontece? Eu não sabia precificar. Eu não entendia de administração, não entendia de finanças. E aí a minha empresa acabou falindo, porque a pessoa queria comprar uma coisa, eu queria agradar a pessoa, não sabia precificar. Queria que ela comprasse de mim. Então acabou não dando certo. Falei, não, preciso tentar de novo alguma coisa. Por meio dessas vendas, uma pessoa veio de encontro a mim. Nossa, Aline, você tem uma página com bastante curtida, tem bastante engajamento, nossa, você sabe lidar com o público, vem vender comigo, vem vender cosmético comigo. E eu falei, por que não? Vou vender cosmético, adoro. Comecei, adorava me relacionar com as pessoas, adorava fazer amizades, adorava ajudar todo mundo, adorava aconselhar, e aí tudo isso de novo. Mas não gostava das outras coisas que tinha nessa carreira de vendas. E aí acabou que eu tive que fazer um empréstimo também para entrar nisso, mais alto ainda, e acabei falindo. Aí eu me vi toda endividada.
ainda a dívida das vendas, ainda a dívida dos cosméticos. E eu falei, e agora? Não, que meu marido, ele tinha uma empresa, uma imobiliária, na época com um sócio. Isso foi bem na época que nós casamos, em 2013. Só que esse sócio acabou fazendo coisas que não iam de encontro à empresa e acabou prejudicando muito a empresa. E teve que abrir falência. Isso foi um mês depois do meu casamento. Eu tinha acabado de comprar o apartamento com financiamento, tinha conta para pagar. Então, porque quando você casa, tudo é muito diferente. E aí eu me vi, eu e meu marido, cheio de dívida. Nesse período, eu tive que voltar a trabalhar com carteira assinada. Eu voltei a trabalhar no escritório e ele também. Então, meu marido foi trabalhar com o meu sogro, né? Meu sogro é advogado já há muito tempo. E tudo bem, a gente acabou dando uma reerguida, achei um escritório de leilões judiciais, mas não fiquei por muito tempo. Eu saí daquele escritório e na hora que eu saí, meu marido falou, vou montar um escritório de advocacia com uma pessoa. Eu falei, ok, essa pessoa, no dia de assinar o contrato, desistiu. E eu virei para ele e falei, quer saber? Vou entrar com você. Tenho contatos, toda essa experiência de vida até aqui, que me trouxe relacionamentos, tenho público para trazer para o escritório. Vou entrar com você. Fiz uma mentoria de marketing, então procurei conhecimento para poder fazer dar certo, porque eu já sabia alguns erros que eu tinha cometido antes por ter falido. E aí o escritório começou a dar certo. E para um escritório novo, recém-aberto, você ter 60 clientes em 6 meses é muita coisa, tanto que assustou. E só que nesse escritório eu ficava aonde? Fazia, lógico, as coisas que tinha que fazer, mas a maior parte eu estava na rua. Ou seja, o público, lidando com o público. Eu que trouxe todos os clientes para o escritório, então eles me conheciam, confiavam em mim e vinham por isso para o escritório. Fiz um processo de coaching, porque falei, não, vou me autoconhecer melhor, porque como que pode uma coisa estar dando certo e eu continuar? Sabe quando você fica até às vezes sem conseguir respirar direito? É uma coisa que você não sabe explicar e você fala, eu preciso de uma explicação. Quando eu comecei esse processo de coaching, eu queria ter um autoconhecimento para saber o que era esse vazio dentro de mim. Porém, às vezes as coisas acontecem sem a gente esperar. No dia que eu comecei meu coaching, à noite, meu pai me ligou e a pior coisa da minha vida aconteceu. Porque minha mãe descobriu um câncer, era Dia das Mães, e ela nem me falou, quem falou foi meu pai. E foi uma notícia bombástica pra mim, porque meu pai, ele é renal crônico, é uma coisa de família que passa, meu avô morreu disso, então é uma coisa que passa de família, de pai para filho, normalmente nos homens da família. E ele já faz hemodiálise há 6 anos já. Então, às vezes você se prepara para uma coisa, claro que você nunca vai estar preparado para o que acontecer. E acontece outra totalmente diferente. Eu fiquei sem chão. Ela tinha que fazer uma cirurgia. E fez essa cirurgia. Uma semana depois que ela fez essa cirurgia, meu pai teve que fazer uma cirurgia para tirar uma glândula que estava atrapalhando a hemodiálise dele. E eu, filha única, o que eu ia fazer? Um fazendo uma cirurgia, ainda hospitalizado, o outro tendo que fazer outra cirurgia e eu acompanhando como acompanhante dos dois, era eu. E aí eu tive que deixar tudo de lado, porque como que eu ia pensar em mim, como que eu ia continuar trabalhando, não tinha a menor possibilidade. O meu marido me ajudou muito no que ele podia ajudar, mas alguém precisava trabalhar. Eu tinha que ajudar eles. E foi um período que só quem passa sabe, porque são doenças muito agressivas, muito. Meu pai na fila de transplante de rim, sem ter um doador, e minha mãe com um câncer.
Depois que ela fez a cirurgia, a gente achou que estava tudo bem. No entanto, por causa do câncer, teve uma trombose. E ela entrou em depressão, uma depressão muito profunda, muito profunda. E com a depressão da minha mãe, ela começou a desistir da vida. Ela não queria mais ser curada. Então, dentro da minha casa, ela, à noite, de madrugada, ela pegava a faca escondida na cozinha, ela tentava se cortar, ela pegava a tesoura, tentava cortar a rede da janela, e eu via ela querendo se matar e eu não podia fazer nada. Eu tentava impedir, mas não tinha o que fazer. E eu vendo minha mãe querendo se matar. Tinha meu pai também, lutando, fazendo hemodiálise um dia sim, um dia não. Que debilita muito a pessoa também. Em dezembro de 2016, nós descobrimos que essa trombose subiu da perna para o pulmão, da pulmão para o cérebro e ocasionou um AVC na minha mãe. No dia que ela teve um AVC, foi um dia depois que meu pai voltou do hospital. Porque meu pai foi internado, porque em 2016 não foram só desgraças. Meu pai recebeu a ligação do rim e ele foi fazer um transplante. Foi um momento muito feliz para mim, mesmo com tudo que estava acontecendo. E ele, depois que ele teve alta, meu pai é uma pessoa super forte, em 6 dias de transplante ele estava em casa. Minha mãe teve esse AVC. E o AVC deixou ela, quem tem essa experiência sabe, ela já estava em depressão, já tinha um câncer, mais um AVC que deixa a pessoa super confusa mentalmente. Então minha mãe virou uma criança. E eu descobri que eu tinha que fazer uma cirurgia da vesícula também. Mas em janeiro nós descobrimos que minha mãe já estava com metástase. E ela começou a fazer quimioterapia. Mas no fundo eu já sabia que quando tá num estágio assim, é muito difícil. E aí você começa a tentar se preparar para algo que os médicos já têm certeza que vai acontecer. Ela fez as quimioterapias, mas a trombose atrapalhava muito, porque ela ficava com anemia e tinha que tomar bolsas de sangue. E não podia fazer a quimioterapia se estivesse com anemia. Então, às vezes, passava tempo para fazer a quimioterapia. Meu pai já tinha feito o transplante, começou a dar rejeição. E meu pai teve que ser internado. Nesse período, minha mãe ficou com anemia muito forte e teve que ser internada também. O ano de 2017 foi um ano de internações. Um mês, o outro não, um mês sim, o outro não. E meu pai também. Então, quando minha mãe era internada, meu pai também, por alguma razão, por alguma rejeição, alguma coisa, um exame que ele precisava fazer, que precisava ser internado. E eu lembro que minha mãe fica internada no ICESP, no Instituto de Câncer, e meu pai no Hospital das Clínicas. E eles têm uma passarela que liga os dois. E eu lembro que eu, como única acompanhante, filha única, ficava o dia inteiro com a minha mãe, fazendo companhia, depois ia pro meu pai. Depois pra minha mãe, depois pro meu pai. Em novembro de 2017, minha mãe foi internada. Teve uma hemorragia, foi pra UTI, mas ela já tinha tido isso durante o ano. Então, eu fiquei preocupada, mas não achei que alguma coisa mais grave ia acontecer. Mas quando ela foi pra UTI, os médicos chamaram eu e meu pai e falaram, olha, ela não sai mais do hospital. E aí eu falei, não, imagina, ela já teve isso várias vezes esse ano, como que ela não vai sair mais do hospital? Lógico que ela vai. Só que ela estava sofrendo muito, porque a dor é muito forte. Foi então que eu sabia que não ia ter mais jeito. E ela sofrendo, e aí meu pai chegou pra mim e falou assim, Aline, sua mãe tem que ir embora. Mas ela não vai se você não liberar ela. Você tem que liberar ela. E eu respirei fundo, fui no hospital, numa quinta-feira de manhã, e falei pra ela, mãe, não se preocupa, eu vou cuidar do meu pai, eu tô aqui. E você me ensinou a ser uma pessoa muito forte. Eu sempre vou amar você, fica tranquila que vai dar tudo certo. E meu pai me ligou à noite e falou, sua mãe convulsionou, e ela foi entubada. E ela não vai mais acordar.
E aí eu desesperada em casa, minha fé abalada, muito abalada, porque eu não entendia como uma pessoa tão boa, que tirava a roupa do corpo para dar para pessoas na rua, que fazia tudo do bem para os outros, tinha que passar por isso. Eu falei, Senhor, libera minha mãe, porque ela tá sofrendo demais. Demais, e ela não merece isso, porque ela é uma pessoa muito boa. E 2 dias depois, minha mãe veio a falecer. Foi muito difícil, uma dor muito grande. É uma dor que não tem explicação. Perder alguém tão importante na sua vida. E eu comecei a me perguntar, por que eu perdi minha mãe? Eu sou tão nova, 28 anos, já perdi a minha mãe. Eu nem tenho filho ainda, eu quero engravidar. Como que eu vou fazer? Não sei cuidar de uma criança. Cadê minha mãe? Como que ela vai acompanhar minha gravidez? E o meu parto? Como é que vai ser sem ela? E foi então que eu entrei numa depressão muito profunda. Eu fiquei 30 dias em casa, olhando pro teto, chorando e sem comer. E foi então que, conversando com muitas pessoas me dando força, eu já tinha parado de ir na minha igreja, minha fé estava muito abalada e eu estava culpando alguém que não tinha culpa de nada do que estava acontecendo. Mas eu precisava achar alguém para culpar. Eu resolvi voltar a ir para a igreja e foi aí que eu saí de casa. Quando eu pisei na igreja, que eu ajoelhei, eu me arrependi amargamente de tudo que eu tinha pensado e de tudo que eu tinha culpado alguém que não tem culpa nenhuma disso. Foi então que eu, com a minha fé renovada, porque sem a fé eu não sou nada, e sem acreditar em algo maior, não somos nada, foi que surgiu um sentimento no meu coração e uma luz. E eu pensei, caramba, eu já sei o que eu quero fazer da minha vida. Eu vou resgatar um sonho antigo, um sonho de criança, que é ser psicóloga. E eu não entendia por que eu nunca tinha feito isso. E eu falei, já sei, eu queria que as pessoas tivessem orgulho de mim. Eu queria que meus pais sentissem orgulho de mim. E eu consegui isso no dia que eu me formei. E eles estão felizes por mim. Minha mãe está feliz por mim. Mas esse sentimento foi muito forte, um sentimento que não tinha como eu negar. Recomeçar é tão difícil. Mas eu fui e recomecei. Comecei com um curso de formação de coaching, que eu me encontrei, eu fiz para autoconhecimento e saí de lá não podendo negar minha missão de vida, que é ajudar as pessoas por meio dessas profissões. Então hoje eu faço atendimento de coaching, me realizo muito nas minhas sessões, muito, uma realização que eu nunca senti na vida. Nunca senti, não me arrependo da minha formação, não me arrependo de nada que aconteceu na minha vida, porque tudo isso me trouxe as experiências necessárias para fazer agora dar certo. Todos os relacionamentos que eu fiz, toda a experiência de networking, contatos, meu jeito com os clientes, tudo isso transformou na Aline que eu sou hoje. Então nunca se arrependa das coisas que aconteceram na sua vida, porque tudo tem um propósito. Se eu cheguei até aqui foi por toda essa caminhada. Hoje eu vou começar a minha segunda graduação, serão mais 5 anos estudando para o meu propósito de vida. Envolver isso junto com o coaching, eu não quero separar isso, então vai ser os dois juntos para ajudar o meu próximo. Se você está se identificando com algum ponto da minha história, hoje eu digo para você, não há limites aonde você pode chegar. Seja o que você passou até hoje, ache o seu propósito, ache a sua missão, para você poder viver esse sentimento que eu estou vivendo. Liberdade. Esse é o sentimento. E essa liberdade vai te trazer paz, harmonia e outros sentimentos bons. O que eu posso deixar de conselho para quem está recomeçando, assim como eu recomecei tantas vezes?
Relacionamento. Relacionamentos verdadeiros. Relacionamento é muito mais do que você ir num evento e entregar um cartão pra pessoa. E falar, tudo bom, e achar que depois que você entregar o cartão, ela vai te procurar quando ela precisar. Não vai. Eu te digo porque as pessoas lembram de quem passa confiança, de quem tem o networking, é o relacionamento de verdade. Então, curtir as coisas que as pessoas postam, fazer parte da vida das pessoas, porque quando elas precisarem, pode ter passado um tempo, elas vão lembrar de você. Pode ter certeza disso, porque você marca a vida delas. Então, o relacionamento tem que ser isso. Buscar conhecimento. Quando você faz uma faculdade ou quando você começa a empreender, você não sabe de nada, você não tem conhecimento. Na faculdade, você aprende a teoria daquela carreira, mas você não sai aprendendo como você vai fazer cliente para você, quem vai comprar seu trabalho, como que você vai fazer isso. Então você tem que buscar conhecimento, peça ajuda de profissionais, conhecimento na internet, finanças, marketing, administração, o autoconhecimento, foco. Por que eu faço foco? A maioria das pessoas que empreendem hoje trabalham no home office. É muito difícil você ter foco trabalhando no home office. Principalmente nós mulheres, que é casado, quem tem filho, você está trabalhando e o marido pede para você ir no mercado. Você está trabalhando e o filho pede sua atenção. É muito difícil manter o foco. Então, saiba que mesmo trabalhando no home office, você pode fazer um cronograma de horário, seguir aquilo direitinho. Quem estiver passando por algo parecido, queira uma luz, queira descobrir, ter autoconhecimento, quiser trocar experiências comigo, quiser conversar, ouvir um conselho, ouvir um norte, quiser minha ajuda profissional, pode me seguir nas redes, meu Instagram, meu YouTube e a minha página no Facebook, todas são Aline Sintra Coach. Meu WhatsApp, se alguém quiser me chamar, tá? Sempre estou disponível, é 98781-9031. Pode me chamar, eu estou à disposição para ajudar, porque é isso que é a minha missão de vida. Então, não se preocupem, me procurem e vamos trocar experiência e juntos nós somos muito mais fortes.